fundado no ano de 1930, com 95 anos de idade, é um dos terreiros mais antigos de Pernambuco, no município de Olinda, mais precisamente na comunidade de São Benedito. Eu estou falando dele, o terreiro Ilê Axé Oiameguê, da nação Xambá, fundado por Maria de Oiá, depois teve à frente Mãe Bio, e agora a gente vai falar com o Pai Ivo da Xambá. Vem com a gente. Fala pessoal, estamos aqui no terreiro Xambá, 95 anos de existência, fundado no ano de 1930, mas aí tem uma história antes. Estou com o sacerdote líder desse terreiro, Pai Ivo da Xambá. Pai Ivo, bem-vindo a uma Macumba Ordinária. E assim, já para a gente não gastar o seu tempo e a gente ir direto ao assunto, Pai Ivo, o terreiro foi trago por Arthur Rosendo, não o terreiro, a cultura Xambá foi trago por Arthur Rosendo, que estava sofrendo perseguição lá no estado de Alagoas, e chegou aqui. Daí para lá, o senhor poderia contar, da equipe à frente, poderia contar um pouquinho da história de como surgiu o terreiro Xambá? Eu vou resumir um pouco. Arthur Azeno veio fugindo das perseguições de Alagoas, né? Do quebra de 1912. Ele veio de Alagoas para o estado de Pernambuco, em Água Fria, do seu terreiro. E lá ele teve uma das filhas de santo, que era Maria das Dores, conhecida como Maria Oiá, que passou a frequentar o seu terreiro. Se não me engano, em 1928 fez o santo. Em 1930, 1932, ela abriu sua casa, a primeira casa de terreiro de Maria Oiá. Na época, Arthur Azeno abriu alguns terreiros, mas acreditamos que, como se chama na linguagem, a rama de Arthur Azeno, e continuamos, somos nós, em 1932. Esse terreiro seguiu, a gente temos uma coisa dentro do terreiro Xambá que achou de grande importância. As pessoas que foram feitas no Xambá, de 1932 até hoje, a gente tem um registro, dia, mês e ano, todas que foram feitas no Xambá, a gente tem um registro. Em 38 veio a repressão, né? Apoio do governo de Agamemnon Magalhães. Opa, deixa eu interromper, então não tem como uma pessoa chegar por aí dizendo que eu sou da casa de Xambá, porque tem todo mundo que passou por aqui está registrado. Bem, é registrada pelo Xambá da Casa de Maria. Certo? Eu costumo dizer, porque é uma das condições que muitas pessoas, alguns babola do Chale, dizem que Xambá só tem aqui em casa, e eu costumo dizer o seguinte: é uma questão de democrática. Eu acredito que Xambá é na minha casa. Se o cidadão que mora no Arruda, que mora em Jardim Brasil, que mora em Casa Amarela, ele diz que é um direito puro dele. Agora, o Xambá da Casa de Maria Oiá, que foi fundado em 1932 até hoje, a gente tem o registro de todas as pessoas que foram feitas. Maria Oiá, então, foi a grande matriarca, quem começou a história do terreiro Xambá. Mas aí eu lhe pergunto, de Maria Oiá para Dona Mãe Bio, qual foi o tempo? Foi como a iniciação de Mãe Bio? Me explica um pouquinho, por favor. Olha, as primeiras a ser iniciadas no Xambá foi meu avô carnal, que era José Francelino do Paraíso, uma senhora chamada Esté e outra senhora chamada Áurea. Foram três pessoas que foram iniciadas. Depois foi iniciada minha tia Tila, Dona Lídia, vó de Manuel Papai, minha avó, vou chamar minha avó madrasta, é Maria do Carmo, e uma senhora chamada Áurea. Eu errei no primeiro, a Áurea foi feita nesse segundo barco. E as outras pessoas vieram. Minha mãe já veio em seguida, entendeu? Foi feita. Esse terreiro durou até 1938, quando houve o fechamento pelo regime Vargas, entendeu? E aconselhado pelo Dom Sebastião, fechou todos os terrenos de Pernambuco. Então, nesse período, nós passamos na clandestinidade. Minha mãe foi morar lá em São Benedito, fazia suas obrigações no quintal da casa, que era um terreno grande. Meu pai muitas vezes ficava tocando como se fosse um pouco na frente para tirar a atenção dos policiais do que havia lá no quintal. E em 1950, quando voltou a reabertura, nós reabrimos lá em Dois Unidos, que chamamos Santa Clara, e em 1951 viemos para esse local onde estamos até hoje. Então foram 12 anos fechados na clandestinidade. Nessa época o senhor já era vivo? Não, não. A gente reabrimos em 1950 e eu já nasci nessa casa aqui em 1953, no dia 6 de agosto. Então, 3 anos depois que a casa foi reaberta, já aqui nesse local, foi aonde o senhor nasceu. Pai Ivo, eu vi que o senhor foi chamado para. Sua mãe lhe incentivou a fazer o santo com 10 anos de idade. 10 anos de idade, o senhor já vivia a religião como adepto ou estou enganado? Olha, veja bem, eu já nasci dentro dessa casa, certo? Naquela época, as mulheres, quando davam a luz, costumavam, quando ia tomar um banho depois de um mês, levar a criança. E minha mãe levou para tomar banho no rio, segundo contava ela, como fiz essa história. E que quando eu batava, eu fiquei me encolhendo, porque muitos meses eu tinha um mês. Então, eu sou filho de Oxum, Odé, de Ançã, e fiquei com o Xangô de minha mãe. Com 2 anos, eu dei minha primeira obrigação, já tocava nos ilus pequenininhos que tem ali. Entendeu? Com 7 anos, eu sentei o meu orixá, isso daí levado pela minha mãe. E veja bem, na época que era proibida, porque os terreiros tinham que ter uma placa, que tem até hoje, até aqui, que diz que é proibido menores no salão. Quer dizer, veja bem, na igreja católica, você quando nascia tem que ser logo batizado, mesmo sem ter questão de opinar, ou para tirar a mancha do pecado. No candomblé, você só poderia adentrar depois dos 18 anos. Mesmo assim, nesse período digamos assim, de proibição, eu fiz meu santo com 10 anos. Eu saí do quarto no dia 15 de dezembro de 1963. Antes disso, aos 8 anos de idade, eu já cantava no salão, já ajudava minha mãe nos rituais da religião de matriz africana.
Axé, Paivo. As famílias negras de antigamente tinham uma cultura de querer fornecer uma profissão para os seus filhos porque sabia o quanto era difícil ser preto naquela época. Ainda hoje é, mas naquela época era bem pior. Na sua família também foi assim? Lhe incentivaram a ter uma profissão? Olha, na minha família, minha mãe, mesmo tendo pouca cultura, né? A cultura que eu digo é uma cultura eurocêntrica. Eu costumo sempre dividir isso. As pessoas muitas vezes chamam as pessoas abalorixás e alorixás, diz que são analfabetos, quer dizer que não tem nenhuma. Eu não consigo entender isso, porque mostrar, por exemplo, posso mostrar o Manuel que está vivo, posso mostrar o Raminho de Oxóssi, um pai Raminho de Oxóssi que faleceu, quer dizer, um homem que muitas vezes não sabia assinar o nome, feito o Raminho não sabia, mas cantava em Urubá para várias nações, fazia as obrigações, tudo naquilo de cabeça. Então não pode dizer como disse, não tem uma cultura. Esse homem, na minha visão, ele é um doutor honoris causa, por todo esse conhecimento que ele tem. E na nossa família, minha mãe tinha sempre aquela questão de estudar, eu nunca fui reprovado, a gente sempre estudava, e para quê? Primeiramente, as famílias da periferia, as famílias negras, era para ter uma profissão, porque isso já lhe bastava, porque a classe dominante, que era quando você racionaliza a classe branca, para elas era o ser doutor, mas para a gente era ter um mecânico, era ser um motorista de ônibus, era ser um cozinheiro, era ser um garçom, as classes subalternas. Mas mesmo assim, as famílias nos incentivavam para que a gente tivesse a nossa sobrevivência dentro do país racista que nós vivíamos. Eu vi também, Paivo, que o senhor serviu o quartel, não foi? Ah, eu servi o Exército, eu servi no CPOR. Eu servi o CPOR, logo ao sair do CPOR, pela filha de santo de mamãe, que eu considero Dona Belmira, ela me conseguiu, com o Edilson Laurino, um emprego no Sindicato dos Estivadores. Eu tenho toda a minha vida voltada às pessoas da cultura africana. Fui trabalhar no CAIS, no lugar onde foi fundado pelos negros. Sou torcedor do Santa Cruz, que foi fundado também pela negritude, entendeu? Então lá, eu cheguei lá em 75 para ser mecanógrafo, que era, naquele período, o menino quando estudava, a mãe queria que ele fizesse uma admissão e tivesse um curso de datilografia para poder se empregar. Então, me conseguiram um emprego de mecanógrafo, que era uma máquina de contabilidade. Com 2 anos, chegou um capitão do esporte, abriu um concurso público para entrar na estiva. Eu fiz esse concurso, se inscreveram 2.000 pessoas, passou 174. Eu fui um dos contemplados. E quando foi em 87, eu ganhei as eleições no sindicato, com o Castro como presidente. E em 88, eu passei a ser o presidente da estiva, e fui presidente da estiva por 18 anos. Fiz todo o meu trabalho dentro do estivador, me aposentei com 47 anos de idade, mas assim mesmo fiquei no sindicato até os 53, quando perdi a eleição. Nesse momento onde o senhor era presidente do sindicato, o senhor era concursado na estiva, como era a sua vida no terreiro? Olha, minha vida no terreiro, eu comecei ajudando minha mãe. Eu sempre estive próximo a ela. Quando veio o falecimento de Manuel Mariano nos anos 80, eu fiquei mais próximo ajudando ela, até em 93, quando ela veio a falecer. Quando ela falece em 93, assume a casa eu, junto com minha tia Tila, por mais 2 anos. Eu convoco a minha prima Cacau para que ela viesse a assumir tudo isso aqui comigo, pelo fato dela ser uma contadora, porque eu cuidar de uma estima daquela, ela tocar o realejo e dar um chute no banco, entendeu? Aí trouxe ela para cá, para a gente fazer uma administração, porque eu tenho uma visão diferenciada de terreiro. Para mim, terreiro de candomblé não é só a fé. Terreiro de candomblé é você a fé, é uma filosofia de vida, é uma educação, entendeu? E é uma educação cultural, porque é aquilo que eu digo. Os negros, continuo dizendo, os negros não trouxeram nenhuma religião para esse país. Os negros têm uma espiritualidade sociocultural. E nós temos que manter isso no nosso terreiro. É o nosso terreiro, para, na minha visão, cada terreiro de candomblé é um quilombo. E esses quilombos têm a obrigação de pegar suas crianças para mostrar a eles a valorizar ele pela questão da sua raça, valorizar ele que ser negro não é ser só escravo, ser negro é ser intelectual, mostrar que teve um José do Patrocínio, que teve um Luiz Gama, que teve um Cruz Cabugá, que teve vários negros importantes que fizeram esse país e que hoje simplesmente são abafados por uma cultura totalmente racista, que hoje nós chamamos daquele racismo gentil, que não é tão truculento como era no passado, mas assim mesmo é um racismo. Opa, Ivo, nesse período onde Mãe Bill se vai, como foi feita a questão da linha sucessória? O senhor teve que assumir por ser filho biológico dela ou foi uma questão vista pelos orixás? Olha, eu já teria uma condição para ser meu filho biológico, mas nós aceitamos que no período fosse colocado um buzo. E os 3 babalorixá que se sentaram para botar um buzo foram eles: Luiz da Guia, que na época era o pai de santo mais antigo de Pernambuco, Manuel Papai, Manuel Nascimento, Manuel Babalorixá e Ramil de Oxóssi. Foram os 3 que colocaram o buzo e os buzos dos 3 de Olaf para eu assumir no período. E eu assumi com a colocação do buzo desses 3 babalorixás. Eu assumi no ano de 1993, foi no ano que minha mãe faleceu. 1993, até hoje o senhor está à frente. No seu ponto de vista, há diferença da sua gestão pela gestão de Mãe Bill? Ou o senhor tentou ser mais parecido ou o senhor botou a sua marca? Eu agradeço aos orixás por me dar uma questão de uma aprendizagem, né? Esse período que eu passei no sindicato fazendo política, sendo presidente, fazendo trabalho comunitário, me deu um grande conhecimento para o sucesso dessa casa. Então a primeira coisa que eu fiz nessa casa foi simplesmente tirar aquela fama da diabolização do terreiro e trazer o terreiro para a questão cultural. Então eu tive a ideia de fazer um memorial. Logo em seguida, quando minha mãe faleceu, eu chamei 3 historiadores da casa, o Hildo Leal, o Antônio Albino e o João Monteiro, para que eles preparassem um memorial para essa casa. Eles prepararam esse memorial, que foi inaugurado em 2002. A partir daí, a gente podemos dizer que trouxemos todas as universidades para aqui.
Eu não faço, como diz Hildo nas suas palestras, que eu abri as portas do Xambá para a comunidade pernambucana, para os antropólogos, para os sociólogos, para os historiadores, porque quando você abre a sua história, você mostra o lado de umas pessoas que contam a sua história, que torna-se um fake news, que mostra o candomblé como mal, como uma religião maligna. E quando você traz esses intelectuais para mostrar a sua real história, aí as pessoas vão ver que a história não é aquilo que se conta lá fora. Entendeu? Então, o memorial para a gente foi como o Nilo é para o Egito. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais dessa força matriarcal que tem o terreiro Xambá, e o senhor e todo mundo do Xambá faz questão que isso apareça desde Maria Oiá, Mãe Bio, passando, e mesmo sendo hoje uma casa liderada por um homem, o senhor nunca deixa de sempre falar em Mãe Bio, falar da força matriarcal que tem dentro do terreiro de Xambá. A casa é liderada pelo homem, mas que é filho de uma mulher, que é filho de Oxum. Na cultura africana, enquanto você tem hoje no Nordeste, principalmente, essa grande temática do machismo, entendeu? Você está vendo aí o feminicismo aí em grande. Na cultura africana, eu costumo dizer que o comando é mais feminino. Se você for olhar as grandes lideranças dos candomblé no Brasil, você vai ver que 80% são as mulheres. Eu costumo fazer até uma história que se romantiza muito entre a história de Troia e a história do Palmares. Troia é aquela história que o príncipe Paris rouba a Helena, né? A esposa do rei do Menelau, e por causa do rapto dessa princesa, há uma guerra de 10 anos brigando por causa de uma questão da mulher. Já na nossa questão de Palmares, talvez vocês não saibam, lá tinha mais homens do que mulheres. Investido do difícil acesso de chegar até lá, então tinha menos mulheres do que homens. Então as mulheres tinham mais de um marido. Entendeu? É por isso que você não chama, lá você não chama ninguém de pai, tudo é de tio, porque eles não tinham certeza que era o pai. E aqui no Candomblé, as mulheres são verdadeira liderança. Veja, a Igreja Católica, com toda a sua abertura, até hoje ainda não permite que uma mulher celebre uma missa. E no Candomblé o comando é feminino. Aqui mesmo no Xambá eu tomo conta, mas no trono do Xambá, no dia 13 de dezembro, aquele trono que o Xambá tem, ali não se senta homem de jeito nenhum, é um trono que só senta mulher. Quem primeiro sentou naquele trono foi Maria Oiá, depois de Maria Oiá sentou a minha mãe, com quase 50 anos, depois sentou-se Zéza, Maria José, uma filha de Santo de Carlos, filha de seu Pedro, que foi um grande guardião dessa casa, e depois de Maria José, hoje senta minha filha, Adriana, Paraíso no trono. Quer dizer, é um trono que dá a soberania da casa e que só que senta nesse trono é mulher. Axé. Pai Ivo, dentro do Xambá, dentro da tradição e nação Xambá, existe algum culto onde a mulher não pode participar? Existe sim o culto dos Egum, as mulheres não entram. Já tive várias referências sobre isso, porque todas as religiões que vocês queiram que não, elas são machistas, umas mais e outras menos. Eu acho que a gente é menos, mas a gente tem uma questão de machismo. Por quê? Não é uma questão que você prove cientificamente porque a mulher não entra. Você prova pela uma questão simplesmente de um histórico criado, que a mulher não entra no balé. Eu já ouvi até pessoas que dizem porque a mulher é vida, ali é morte. Eu até me procuro me contemplar com essa significação, mas realmente não entra. E na maioria dos terreiros, aqui a mulher, ela tem, as outros cantos, ela tem acesso. A mulher tem acesso até com toda a vênia que temos ao nosso Manuel, que para mim é o meu irmão mais velho, manda o papai do ciclo, uma pessoa que eu admiro muito, é meu amigo. Na casa dele, as mulheres, mas no Xambá, as mulheres tocam, não tem problema de mulher. No caso, no Xambá, as mulheres podem Não tem tocar. problema de mulheres tocar no Xambá. Em algumas nações, né, só o Nagô que não pode, porque fala porque é a questão do ciclo menstrual e outras coisas, mas nós não temos esse problema. As mulheres aqui, elas exercem todas as funções precisas. Pai Ivo, uma curiosidade. O senhor também responde se o senhor quiser, se o senhor quiser, eu também corto essa parte. Mas uma curiosidade, há muitas pautas por aí, há muita militância de militância de estar entrando dentro da religião e daí as pessoas querem ser reconhecidas. O que eu tenho para lhe perguntar é, se uma mulher trans procurar o terreiro de Xambá e querer ser reconhecida e querer que o orixá dela reconheça ela como mulher, ela pode ocupar cargos dentro do Xambá que são ocupados por mulheres que nasceram biologicamente assim? Olha, Renato, isso é um assunto que a gente tem que discutir dentro do Xambá e dentro de qualquer. Hoje em dia no Xambá, não entra homem só dança de calça e mulher só dança de saia. Mas é um assunto que a gente vai ter que discutir. É uma questão, e veja bem, essa questão do homofobismo, essas coisas, isso daí quem criou mais foi a Igreja Católica. Eu vou lhe contar uma história que pouca gente sabe. A igreja antigamente não existia isso. Depois foi aquela questão que a destruição de Sodoma e Gomorra, porque tem muito homossexual. Inclusive tem uma música de Neymar Grosso, como você foi com aquela não existe pecado dourado do outro lado do Equador. Por que essa música? Porque quando os portugueses chegam no Brasil, ele vê índio homem transando com homem, mulheres com mulheres, porque ele não tinha essa malícia. Então aqueles que vieram, que geram, ficaram malucos por essa terra aqui, entendeu? Mas hoje em dia a gente tem uma questão mais moderna. Nós entendemos as questões. Nós não podemos dizer que no Xambá tem homossexual? Tem. Tem mulheres lésbicas? Tem. Agora a gente temos que discutirmos como seria essa ação das mulheres poderem ter a sua transferência. Porque é o tipo da coisa. Eu considero a gente hétero, a gente muito egoísta. Porque é muito bom você ser um homem e você ter uma mulher bonita que todo mundo admira, porque você tem uma mulher bonita. É muito bom você ter uma mulher e ter aquele cavaleiro alado, aquele príncipe que todo mundo admira. Agora, você já pensou, muitas vezes as pessoas não poder determinar aí fora aquilo que você gosta, o seu sentimento, simplesmente pelo um determinado tipo de homofobia, de racismo que nós temos. Agora, não é uma discussão fácil, porque isso é uma discussão também política. Nós temos pessoas dentro do Xambá que vivem toda a sua vida, mulheres que têm sua companheira e que vestem saia.
Aí amanhã vem uma mulher para vestir um de calça. É uma discussão que a gente vai ter. Hoje no Xambá não existe, Renato. Mas eu digo a você o seguinte: no avanço, isso é um assunto que a gente vai ter que discutir, a gente vai ter que sair dessa bolha para poder discutir essa questão do Xambá. Não é admissível o Xambá, com tantos avanços que nós estamos tendo, com tantas condições que a gente temos, e a gente continue retrógrada a um assunto desse que tem que discutir. A gente tem que furar essa bolha e discutir esse assunto. Axé, Paivo. Paivo, falando de família, eu vi que o senhor é um senhor casado, pai, avô e bisavô já. Eu acho que o nome dessa filha é Adriana. Eu vi, mãe Adriana, no caso. Ela já é IA, né? Já. Pronto, e eu vi que ela fala que o senhor é um pai muito ciumento. Eu queria que o senhor falasse um pouco da família. Olha, veja bem, a minha família, como qualquer pessoa de religião africana, é pessoas que vem com essa, como é que se diz assim, esse gostinho africano. Você de terreiro, você, a monoteísmo, não é muito fraco. A gente tivemos alguns namoros, eu tenho alguns filhos, que às vezes eles se sentem quando eu dou uma fala, não falo, eu tenho outros filhos fora do casamento. Mas a Adriana foi a filha que nasceu aqui. Então, tanto a Adriana, como na entrevista que tem no livro, que é Cíntia, que foi a outra, que foi minha neta que faleceu, como o Neto, como a Franciele, claro, todos esses, Diego, todos esses filhos que eu tenho, ele tem essa referência, ele diz que eu sou a Adriana diz que eu sou muito ciumenta, mas eu sei que o meu ciúme é um determinado cuidado, entendeu? Como todo pai tem, todo pai quer trazer a filha para o seu mundo. Eu quero trazer minha filha para o mundo em que eu nasci, mas ela para o mundo dela. Mas eu acredito que isso aí, mesmo assim, às vezes eu procuro ter um bom diálogo, porque eu acredito que o diálogo é uma ponte erguida no abismo da discórdia. E às vezes eu procuro, mesmo sendo esse cara fechadão, eu procuro dialogar. Paivo, o que o senhor acha da demonização, não só em cima do candomblé, mas eu quero falar especificamente de Exu. O que o senhor acha da demonização que se fazem com o orixá Exu? Eu acho que na parte do pessoal de religião de matriz africana existe uma determinada inocência em acatar isso que os cristãos, que os católicos fizeram. Porque quem criou o diabo não fomos nós, fomos os católicos. E, inclusive, é uma contradição enorme. Porque o diabo, eu costumo até fazer isso em termo irônico. Quer dizer, na visão, na cultura cristã, o diabo é o mal, o diabo só faz tudo de mal, o diabo só faz tudo de perverso, o diabo não faz nada que preste. E na cultura urbana, Exu é o que abre caminho. Exu, quando está desempregado, é que nós vamos pedir Exu. Nós vamos pedir Exu para garantir nossa vida na rua. Nós vamos pedir Exu para arranjar emprego. Das duas, uma. Ou esse Exu não é o diabo, ou a Igreja Católica está deixando de dizer algumas benfeitorias que o diabo tem. Eu queria falar agora, para a gente encerrar, já está no final também, festa de Mãe Bio. São quantos anos? Como nasceu essa festa que é maior sucesso até hoje? Não só a festa de Mãe Bio, que tem outras festas aqui no Xambá que também é sucesso, mas exclusivamente essa festa de Mãe Bio, porque é a festa em memória a ela e que agita toda a cidade de Olinda. Olha, veja bem, o negro nesse país ele tem duas mortes. Ele tem a morte física e a morte do esquecimento. Existem grandes mulheres aqui que, quando tiverem vida, tiveram uma passagem em termos de atuação e de apresentação, até muito mais forte que a minha mãe, Dona Santa, Dona Badia, e outras mais. Mas a gente fizemos essa questão da Mãe Bio, o coco de Mãe Bio. Por que o coco de Mãe Bio? Mamãe, em 1964, mamãe completou 50 anos de idade, fez uma grande festa. Nessa festa que a mamãe fez em 1964, que foi que houve? No meio da festa, uma menina pegou a outra, levou e empurrou dentro de uma cacima e essa menina veio morrer afogada. E essa festa terminou simplesmente num transtorno enorme. E ela prometeu, enquanto vida tivesse, não fazia mais festa, dança no seu aniversário. Algumas pessoas disseram que ela fez uma promessa com o Zé, eu não me lembro, sabe? A minha eu não sei, só sei até aí. Daí, a partir do ano seguinte, começou fazendo o coco, e era o coco do aniversário dela, que ela aniversaria no dia 30 de junho, é o dia do aniversário, e inclusive o dia também que ela fez o santo. Aí começamos a fazer a festa. Com o seu falecimento, em 93, não houve coco, nem em 93, nem em 94, nem em 95, nem em 96. Quando foi em 97 que eu tinha comprado um sítio lá em Manjope, lá na cidade de Igaraçu, nós fizemos uma missa, na época que eu mais naquela época para retornar, e retornamos o coco lá e trouxemos o coco para cá e ficou o coco de Mãe Bio. Com a ajuda do Grupo Bongá, que nós podemos tirar isso dele, o Nitinho, o pessoal, e começaram também levando o nome do coco para os outros estados, para o exterior, o coco foi criando um corpo maior, e hoje é essa grande festa que tem a Olinda, que é o corpo maior. Quer dizer, nós imortalizamos a grande matriarca dessa casa, por isso que, em algumas condições, o nome dessa rua, o nome dela é Severina Paes da Silva, que é o nome da mamãe. Só não temos a primeira escola de Olinda com o nome de Severina Paes, que é Mãe Bio, porque não houve uma negligência do Estado. Porque uma lei aprovada, na época do deputado Isaltino Nascimento, dizia que a primeira escola técnica em Olinda teria o nome de Mãe Bio. E essa primeira escola técnica em Olinda botaram o nome de Chico Salles. Quer dizer, foi mais uma questão de apagar uma cultura de um povo africano na cidade de Olinda, a Troia dos negros que é Olinda. Mas a gente vamos mais na frente com essa luta, porque eu costumo dizer sempre o seguinte, é que eles fizeram um projeto de nos destruir, e a gente tem que fazer outro para não deixar. E aí a gente estamos até aí na frente. Aí, eu queria agradecer a sua generosidade, a sua gentileza de receber a gente aqui no Terreiro Xambá e abrir essas histórias pra gente, que logo logo a gente vai mostrar. E queria que o senhor deixasse um recado, uma consideração final, alguma mensagem
para a gente encerrar essa entrevista. Olha, a mensagem que eu deixo para todas as pessoas de terreiro e para não de terreiro é o seguinte: que o Xangô que dançou na África é o Xangô que dança em qualquer terreiro desse país. E quando nós brigamos por uma igualdade, por um país mais laico, as pessoas, mesmo que não sejam da religião do batismo africano, as pessoas devem se reportar quando viu a Copa do Catar. Viu mulher só podia ir a campo com o marido. Mulher para dirigir um carro tem a condição do marido. Sabe o que é isso? Isso é fundamentalismo. Se a gente não tiver um país laico, que todas as religiões ela tem o seu poder, a gente vai se tornar isso. Isso daí não é só para a pessoa de terreiro de candomblé, é para qualquer um, porque a democracia é um dos maiores meios que o ser humano tem de viver. Uma vez meu neto me perguntava qual é a diferença da ditadura para a democracia, eu dizia, ele é muito simples, que na democracia você pode falar sobre a ditadura, entendeu? E encerro dizendo um provérbio urbano que diz o seguinte: enquanto o leão não contar a sua história, prevalece a história do caçador. Então a gente tem que contar a nossa história para que mostrar que a história do negro desse país foi tão importante como a história de todo o branco, como a história de todo mundo. E a história também das pessoas de religiões nativas. Axé, Thaís, sua benção. E obrigado, viu?